Às 04h14 horário local do dia 24 de junho de 2025, um veículo de desembarque russo, Serna Class, com 30 soldados, se dirigia para a costa oeste de Kursan, completamente alheio ao fato de ter sido rastreado nos últimos 27 minutos por um drone de fabricação turca à espreita a 5.500 metros de altitude. Em exatos 90 segundos, uma operação de combate aparentemente rotineira se transformaria em um dos pontos de virada mais críticos da guerra. O Bayraktar TB2 havia sido lançado de uma posição oculta, perto de Mykolaiv, às 02h10, quando o Mar Negro estava completamente escuro e os operadores de radar russos lutavam para se manterem acordados. Não se tratava de um drone comercial improvisado. O TB2 representava a resposta da Turquia ao Predator, uma plataforma de vigilância voadora capaz de permanecer no ar por 27 horas seguidas. Seu motor, Rotax 912, o mesmo que impulsiona aeronaves civis leves, o impulsionava pela noite a uma velocidade de 70 nós. Por que correr quando você tem a noite toda para caçar certo? A rota do drone até a área-alvo foi uma aula magistral de exploração de falhas de radar. Em vez de voar diretamente, ele traçou uma trajetória que o manteve a pelo menos 50 quilômetros de locais conhecidos de S-300 russos. Os operadores sabiam, por experiência própria, que embora a seção transversal do radar do TB2 fosse pequena, aproximadamente do tamanho de um pássaro grande, ficar cauteloso com as defesas aéreas russas era uma maneira rápida de criar um peso de papel de 5 milhões. Às 3h30, o TB2 alcançou sua estação de patrulha, uma caixa retangular de espaço aéreo com 40 quilômetros de comprimento e 20 quilômetros de largura posicionada para cobrir as principais abordagens marítimas a Kursin. A 5.500 metros de altitude, sua esfera sensora Wescam MX-15D conseguia ver tudo. Este sistema eletroóptico de fabricação canadense não era apenas uma câmera, era um conjunto de imagens multiespectrais capaz de ler uma placa de veículo a 20 quilômetros de distância. No modo infravermelho, ele transformava o frio Mar Negro em uma tela onde qualquer fonte de calor se destacava como uma lanterna em uma mina de carvão. O operador sentado em uma estação de controle terrestre, que parecia mais um console de jogos do que um posto militar avançado, se acomodou para o que poderiam ser horas observando a água vazia. O TB2 executava seu padrão de programação de forma autônoma, enquanto ele monitorava a alimentação do sensor, alternando entre imagens visuais e térmicas a cada poucos minutos para não perder nada. Essa era a realidade da guerra de drones. 99% tédio, 1% pura adrenalina. Mas naquela noite essas chances estavam prestes a aumentar significativamente. Às 03h47, algo interessante apareceu no visor térmico. Um ponto quente moveu-se para o oeste a cerca de 30 nós, deixando um rastro quente que brilhava branco contra o frio Mar Negro. O operador deu zoom e a mancha assumiu o formato característico de uma embarcação de desembarque da classe Serna do projeto 1770. Esses barcos de 26 metros eram os cavalos de batalha das operações anfíbias russas, embarcações rápidas e de calado raso, capazes de transportar 92 soldados totalmente equipados, ou um tanque de guerra principal diretamente para a praia. Mas eis o que tornou esse contato especial. Não foi o único. Os sensores do TB2 captaram mais duas embarcações, seguindo a cerca de 5 quilômetros atrás. Um comboio significava que não se tratava apenas de uma patrulha de rotina ou de uma operação de abastecimento. O operador identificou os contatos e começou a gravar, ciente de que cada pixel da filmagem poderia ser relevante mais tarde. O Serna Líder estava a uma boa velocidade com seu sistema de propulsão a jato de água, permitindo que planasse sobre o mar calmo como uma lancha. Através do termovisor, o operador conseguia ver pontos de calor no convés, assinaturas de calor humano. Ele contou pelo menos 2 dúzias, provavelmente mais amontoadas lá dentro. Não eram marinheiros.
Seus padrões de movimento e equipamentos sugeriam infantaria. Às 4h10, o quadro tático ficou cristalino. O comboio seguia diretamente para um trecho de praia 8 quilômetros a oeste de Kursk, o mesmo local onde as forças ucranianas haviam relatado atividades suspeitas na semana anterior. A telefonista pegou um telefone seguro. Seja lá o que os russos estivessem planejando, eles estavam prestes a receber uma visita inesperada. Às 04h15, após 27 minutos de perseguição paciente, o operador ucraniano recebeu 3 palavras que selariam o destino da aeronave de desembarque: autorizado a engajar. A autorização veio do Centro de Operações da 32283, Brigada de UAV, onde oficiais superiores acompanhavam a mesma transmissão. Não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Cada míssil Mammal custava os 70 mil reais e o TB2 carregava apenas 4. Mais importante ainda, a atacar aqui revelaria que a Ucrânia tinha cobertura de drones tão ao sul, o que poderia comprometer operações futuras. Mas o valor de derrubar aquele comboio rumo às praias de Kursk superava os riscos. O operador imediatamente começou a preparar sua rota de ataque. O Cerna estava agora a 15 quilômetros da costa, ainda mantendo 30 nós e um curso constante de 330 graus. No ramo de drones, alvos previsíveis eram alvos mortos. Ele escolheu a embarcação líder. Elimine o elemento líder primeiro, criando o máximo de confusão. O piloto automático do TB2 recebeu repentinamente novas instruções: interromper o padrão de patrulha e posicionar-se para o lançamento ideal de armas. O drone inclinou-se para a da esquerda, iniciando um amplo arco que o colocaria diretamente atrás do comboio russo. Não se tratava apenas de atingir o alcance. O mamífero funcionava melhor quando disparado ao longo do eixo de movimento do alvo, minimizando a correção necessária durante o voo. Através do monitor, o operador observava a nave russa aumentar de tamanho. O zoom óptico de 15 is da Wescan o aproximou o suficiente para ver os membros da tripulação se movimentando no convés. A maioria estava aglomerada perto da popa, provavelmente tentando se proteger do vento. Erro clássico. Agrupar-se só facilitou o trabalho do míssil. Ele agora conseguia ver o equipamento deles: coletes táticos, capacetes, rifles de assalto. Definitivamente não é uma corrida de suprimentos. O Mamel, sigla em turco, que significa micromunição inteligente, é uma maravilha da miniaturização. Pesando apenas 22 quilos, ele carregava uma ogiva de 10 quilos, capaz de perfurar blindagens leves, ou neste caso, transformar a superestrutura de um barco em confete. O míssil utilizava um sistema de direcionamento a laser semiativo, o que significava que o TB2 precisaria manter seu designador a laser no alvo durante todo o voo. A 8 quilômetros, o alcance mínimo para um bom disparo. Isso significava 43 segundos de voo estável. Às 4h30, algo mudou no barco russo. Através do termovisor, o operador viu membros da tripulação se movendo em direção à proa, montando o que parecia ser um suporte para a metralhadora pesada. Estariam esperando problemas, ou seria esse o procedimento padrão para se aproximar de uma costa hostil? De qualquer forma, o operador não ia esperar para descobrir. O operador fez uma verificação final dos seus sistemas. Designador laser operacional. Status do míssil verde em todos os lugares. Condições climáticas ideais, com menos de 5 nós de vento em altitude. A única preocupação era um banco de nuvens se aproximando do oeste, mas na velocidade atual, elas não seriam um problema por mais uma hora. Ele designou o alvo, posicionando a mira diretamente na ponte de Cernos. O telêmetro a laser calculou a distância instantaneamente. 12,7 quilômetros e se aproximando, ainda longe demais. O mamífero poderia teoricamente alcançar 14 quilômetros quando lançado de uma altitude elevada, mas a precisão se degradava além de 8. Ele esperava. Os minutos se arrastavam. 11 quilômetros. 10. O barco russo manteve seu curso alheio à morte iminente a 5.500 metros de altura.
O operador notou mais detalhes agora. Antenas de comunicação, o número do casco do barco e até mesmo as armas individuais transportadas pelas tropas. Seu dedo pairou sobre a autorização de liberação. A 0442, o alcance atingiu 8 quilômetros. O envelope de compromisso estava perfeito, mas algo o incomodava. Aqueles outros 2 barcos ainda a 5 quilômetros de distância. Qual era o propósito deles? Reforços, suprimentos. Ou estariam planejando outra coisa? Então ele viu. Os navios que os seguiam mudavam de curso, um indo para o norte e o outro para o sul. Estavam estabelecendo um perímetro. Não se tratava apenas de um desembarque. Era o início de uma grande operação. O operador sabia que era agora ou nunca. O que quer que os russos estivessem planejando, terminava ali. A 0446, o operador do TB2 apertou o gatilho em seu manche, mas em vez do disparo imediato da arma que ele esperava, sua tela exibiu um aviso mau funcionamento do laser recalibrar. Sua frequência cardíaca disparou. O CERN estava agora a 7 quilômetros da costa e começando a desacelerar para sua aproximação. Cada segundo importava. Ele ligava e desligava o designador. Um clássico desliga e liga. Isso funcionou em tudo, de smartphones a equipamentos militares de milhões de dólares. O sistema passou pelo autoteste. 5 segundos. 10. Finalmente, laser operacional. Ele redesignou o alvo, mas algo o incomodava no perfil da nave de desembarque. O convés estava lotado demais para uma unidade de infantaria padrão de 30 homens. Aqueles caixotes extras presos às laterais não eram equipamentos comuns, mas em 43 segundos seu conteúdo contaria toda a história. Às 0447, o mamífero desceu do ponto fixo do TB2. As aletas do míssil se abriram imediatamente e seu buscador semi-ativo começou a procurar a energia do laser refletida no alvo. Dentro da arma, um computador simples executava os cálculos. Altitude atual, 5.550 metros. Alvo 7, 8 quilômetros abaixo do alvo. Tempo de impacto 43 segundos. O que o operador ainda não sabia era que aquela nave de desembarque era apenas o elemento principal de algo muito maior. E a explosão prestes a acontecer revelaria algo que os russos queriam desesperadamente manter oculto. 28 segundos para o impacto. A aeronave da classe Cerna manteve o curso a 15 nós completamente alheia à queda de um míssil a 250 metros por segundo. Através da tela, o operador podia ver tropas russas se movimentando no convés, algumas fumando e brincando, outras verificando equipamentos. Eles não tinham ideia de que aqueles eram seus últimos momentos. O laser do TB2 permanecia firme na estrutura da ponte. Qualquer oscilação, mesmo a menor, desviava o míssil do curso, mas o gimbal estabilizado do drone mantinha o feixe fixo como a mira de um atirador de elite. O operador observou o contador de alcance diminuir. 5 quilômetros. 4. 3. Em exatamente 37 segundos, uma explosão secundária revelaria à inteligência ucraniana tudo o que eles precisavam saber sobre as verdadeiras intenções da Rússia para o Kursan. 15 segundos para o impacto. Um marinheiro russo no convés apontou de repente para o céu. Ele havia avistado o drone ou o míssil se aproximando. O operador podia vê-lo gritando, agitando os braços, mas a física não negocia. A uma velocidade de aproximação de 185 km por hora, seus gritos de alerta já eram tarde demais. O termovisor mostrou russos cruzando o convés. Alguns se esconderam atrás de caixas de equipamentos. Outros tentaram empunhar armas como se armas de pequeno porte pudessem deter um míssil teleguiado em descida terminal. Mas o operador notou algo estranho. Vários soldados estavam jogando caixas ao mar. Por que fariam isso em vez de tentar se salvar 5 segundos? A câmera do TB2 deu zoom automaticamente, capturando cada detalhe em resolução 4K.
Oficiais de inteligência ucranianos, observando a transmissão no quartel-general, inclinaram-se para a frente. Não se tratava de infantaria naval padrão no convés. O padrão de camuflagem digital era diferente. As caixas de equipamentos continham marcações anormais. Seja qual for a missão, ela se tornou a descoberta de inteligência mais importante da Ucrânia neste ano. Impacto. O mamífero atingiu perfeitamente o meio dos navios às 04:08. A explosão primária atravessou o casco. A ogiva de 10 quilos foi projetada para penetrar blindagens leves, destruindo rapidamente o fino revestimento de aço. Mas observe o que aconteceu na marca de 1/3 segundo. Não eram tanques de combustível explodindo. Eram cargas de demolição especializadas sendo liberadas, lançando jatos brancos e incandescentes de termite no céu noturno. O Cerna não transportava tropas para um desembarque na praia. Transportava uma equipe de sabotagem. Quando a nave pousou, ela se partiu ao meio, e o TB2 capturou algo que fez o operador ampliar imediatamente. Caixas à prova d'água flutuavam livremente dos destroços, cada uma marcada com letras cirílicas. Em Moscou, alguém estava prestes a ter uma manhã muito ruim, sabendo que em poucas horas, provavelmente, cairia de uma janela, devido ao que acabara de acontecer. Enquanto os destroços em chamas caíam sobre o Mar Negro, as frequências de emergência explodiam com o tráfego russo. Mas não eram operações de resgate que eles estavam coordenando. O operador do TB2 manteve a câmera travada no alvo. Aquelas explosões secundárias não eram munição queimando. Os jatos brancos e incandescentes característicos gritavam cargas de demolição. Qualquer que fosse a missão, continha termite suficiente para destruir a infraestrutura. Em 90 segundos, as duas embarcações que o seguiam executaram curvas bruscas em direção à Crimeia. Nenhuma tentativa de resgate, nenhum padrão de busca, apenas voo em velocidade máxima. Isso contou sua própria história. A segurança operacional superou seu próprio pessoal. As consequências estratégicas foram imediatas. Transmissões interceptadas revelam retiradas de emergência. Imagens de satélite mostraram navios retornando a Sebastopol. Em uma semana, as operações especiais russas no oeste do Mar Negro simplesmente cessaram. 30 operadores russos treinaram durante meses. A missão terminou em segundos. O ataque ao barco de patrulha russo por drones ucranianos não foi apenas mais um incidente em uma longa lista de escaramuças no Mar Negro. Marcou uma virada na forma como a guerra é travada no mar e causou impacto em instituições militares em todo o mundo. Durante décadas, grandes marinhas com navios de guerra enormes presumiram que sua supremacia era inatacável nas zonas litorâneas. Mas agora enxames de drones baratos e ágeis estavam expondo vulnerabilidades em ativos navais bilionários, forçando os comandantes a repensar a estratégia marítima em tempo real. A operação ucraniana foi meticulosamente planejada. Relatórios de inteligência sugeriram que o navio russo, um navio de patrulha da classe Projeto Dujinu 2-160, estava conduzindo operações de vigilância e abastecimento perto da Ilha da Cobra. Este navio, embora não fortemente armado, possuía sistemas avançados de radar e guerra eletrônica, e era considerado essencial para a logística russa no noroeste do Mar Negro. Mas seu perfil de missão o tornava um alvo previsível. Nas primeiras horas da manhã, operadores ucranianos mobilizaram um enxame de drones de superfície e aéreos a partir de posições ocultas ao longo da costa de Odessa. Entre eles, drones navais, carregados com cargas explosivas, além de quadricópteros comerciais modificados que forneciam imagens de vídeo em tempo real e suporte para interferência eletrônica. Os drones se aproximaram na altura do topo das ondas, explorando brechas na cobertura do radar do navio. Quando a tripulação percebeu a ameaça, já era tarde demais. Explosões atingiram o casco do navio, provocando incêndios e detonações secundárias à medida que os estoques de munição aumentavam.
Vídeos das câmeras de bordo dos drones apareceram posteriormente nas redes sociais ucranianas, mostrando os momentos dramáticos do impacto e a tripulação russa abandonando o navio nas águas frias e escuras. As imagens viralizaram rapidamente, não apenas na Ucrânia, mas também em toda a Rússia, onde desencadearam um raro momento de indignação pública pela perda de mais um recurso militar. A resposta da Rússia foi imediata e feroz. Em poucas horas, mísseis de cruzeiro calibre caíram sobre instalações portuárias ucranianas em Odessa e Mykolaiv, atingindo o que Moscou alegou serem oficinas de produção de drones e locais de lançamento. Sirenes de defesa aérea soaram enquanto os moradores se abrigavam do bombardeio. No entanto, autoridades ucranianas relataram danos mínimos, sugerindo que os ataques visavam tanto o consumo doméstico russo quanto uma contramedida eficaz. O confronto ressaltou a natureza assimétrica da estratégia naval ucraniana. Incapaz de se igualar à Rússia em cada navio, Kiev recorreu fortemente à inovação e à improvisação. Analistas ocidentais a apelidaram de doutrina da frota mosquito, uma dependência de plataformas pequenas e descartáveis para assediar e esgotar a frota de um adversário maior. Essa abordagem se mostrou notavelmente eficaz. Desde o naufrágio do Moskva, o navio almirante da Rússia no Mar Negro, as forças ucranianas se tornaram mais ousadas, atacando plataformas de petróleo, navios de logística e agora até barcos de patrulha com frequência crescente. Para a Rússia, esses ataques representam um desafio significativo. A frota do Mar Negro, outrora um símbolo de domínio regional, foi forçada a reposicionar muitos de seus ativos mais a leste, longe da costa ucraniana. Isso complicou as operações de reabastecimento das forças russas no sul da Ucrânia e na Crimeia. Imagens de satélite mostram que navios importantes estão agora ancorados em Novorossiysk, um porto mais seguro, mas muito menos vantajoso estrategicamente. Militares do mundo todo estão atentos. A vulnerabilidade do poder naval tradicional a enxames de drones gerou discussões urgentes em Washington, Pequim, Londres e outros lugares. Táticas semelhantes poderiam ser usadas no Estreito de Taiwan, no Mar da China Meridional, no Golfo Pérsico. Planejadores navais, que antes consideravam os drones meras novidades, agora estão se esforçando para desenvolver sistemas antidrones capazes de proteger ativos multibilionários. Em Moscou, as consequências políticas foram igualmente intensas. A mídia estatal tentou minimizar a perda, referindo-se ao barco patrulha como um recurso menor e alegando que ele havia sido afundado deliberadamente após sofrer danos. Mas gravações de áudio vazadas de marinheiros russos pintaram um quadro mais sombrio de caos e confusão a bordo da embarcação durante o ataque. Alguns tripulantes supostamente não tinham treinamento em táticas antidrones, e sistemas críticos de guerra eletrônica estavam fora do ar no momento do ataque. Para o presidente Putin, a humilhação chega em um momento delicado. Com a guerra entrando em seu quarto ano, as baixas russas continuam a aumentar e as pressões econômicas internas se agravam. Cada derrota de grande repercussão mina a narrativa do Kremlin de vitória inevitável e fortalece o moral ucraniano. O governo de Zelensky aproveitou rapidamente o incidente, divulgando um comunicado oficial elogiando a coragem e a engenhosidade de nossos defensores no mar, e insinuando que mais operações semelhantes viriam. Enquanto isso, o apoio ocidental à inovação naval da Ucrânia está se intensificando. Consultores britânicos e americanos estão supostamente ajudando engenheiros ucranianos a refinar seus projetos de drones com foco em revestimentos furtivos, maior alcance e cargas úteis mais pesadas. Alemanha e Noruega prometeram sistemas adicionais de defesa costeira para proteger os portos ucranianos de ataques de retaliação. Há até rumores de drones avançados, guiados por IA, sendo testados em campo, capazes de operar em enxames com mínima intervenção humana.
Mas o uso de drones também levanta questões éticas e estratégicas. Alguns teóricos militares alertam para uma emergente corrida armamentista de drones, na qual sistemas cada vez mais autônomos podem agravar os conflitos mais rapidamente do que a capacidade de resposta da tomada de decisões humanas. Outros apontam para os riscos de proliferação com atores não estatais, potencialmente obtendo acesso a tecnologia semelhante e ameaçando a navegação civil em pontos críticos como o Estreito de Hormuz ou o Canal de Suez. Por enquanto, a Ucrânia parece comprometida com sua estratégia. O ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, descreveu o programa de drones como um multiplicador de forças para uma nação que luta pela sobrevivência. A relação custo-benefício é inegável. Um único drone naval custa uma fração do preço de um míssil, mas tem o potencial de desativar ou destruir navios avaliados em centenas de milhões de dólares. À medida que o Mar Negro se torna cada vez mais disputado, analistas acreditam que a próxima fase do conflito pode envolver tentativas de bloqueio ou interrupção do comércio marítimo da Rússia, com Moscou dependendo dos portos do Mar Negro para exportações de grãos e embarques de petróleo. Tais ações podem ter repercussões econômicas significativas, tanto para a Rússia quanto para os mercados globais, já abalados pelas interrupções relacionadas à guerra. Em Washington, altos funcionários do Pentágono estariam estudando o modelo ucraniano para possível aplicação em outros lugares. O conceito de ataques de saturação, utilizando enxames de plataformas baratas e descartáveis, se encaixa perfeitamente nas estratégias emergentes do EURA para combater adversários semelhantes no Indo-Pacífico. A vasta frota de navios de guerra da China poderá se ver diante de ameaças assimétricas semelhantes nas próximas décadas. O ataque ao navio russo, portanto, é mais do que uma vitória tática. É um vislumbre do futuro da guerra naval. Um futuro em que o equilíbrio de poder pode não ser mais determinado apenas por quem possui os maiores navios, mas por quem consegue inovar mais rapidamente no uso de armas menores mais inteligentes e mais numerosas. Ao cair da noite sobre o Mar Negro, ambos os lados já se preparam para a próxima rodada. Operadores ucranianos observam suas telas planejando as trajetórias de seu próximo enxame de drones. Marinheiros russos patrulham nervosamente, examinando as ondas em busca de sinais de formas minúsculas e velozes. E muito além da região, as potências militares mundiais observam percebendo que a era do domínio naval incontestado pode estar chegando ao fim. Adeus por agora!